Oi, eu sou a Luciana Loli Brasil e hoje eu vou de novo falar para vocês sobre novas notícias sobre a pandemia, sobre notícias da pandemia aqui em Edmonton, Alberta, especialmente em Alberta, dessa vez é em Alberta. Este que vocês estão vendo aqui, o Premier, apesar do meu computador não querer que eu mostre, vou mostrar aqui o rostinho dele. Cadê, minha gente? Vocês já conhecem o rosto dele, né? Eu já fiz outros vídeos com relação a ele. Então hoje, aqui, este aqui, eu coloquei no Google Tradutor para que outras pessoas que não possam ouvir, que leiam, né? Já corrigindo também aqui algumas coisas. Então, hoje, a partir de meia-noite de hoje, de quarta-feira, 9 de fevereiro de 2022, feliz aniversário para o meu irmãozinho, mas vamos lá. Foi liberado as pessoas irem para restaurantes, essas coisas assim, sem precisar mostrar o comprovante de vacinação, não é obrigado a se vacinar, nunca foi obrigado. Houve um pedido para que fosse vacinado, mas nunca houve obrigação de ser vacinado. Teve também pagamento para que as pessoas fossem vacinadas, né? Mas esse mesmo premier que fez com que as pessoas pagou para que as pessoas fossem vacinadas, ele mesmo também hoje teve essa decisão política, e ele disse que não é política, de liberar, e vamos lá, com base nos jornais, daqui, a fala dele. Então, o altamente controverso sistema de prova de vacinação de Alberta expira quando o relógio de hoje bater, o relógio de quarta-feira bater meia-noite. Já bateu, então está tendo festa. Eu vi as notícias de um aplicativo que eu participo de como é Neighbor Next Door, sobre vizinhos, né? Então nesse aplicativo eles convidam as pessoas para participar. Não é só sobre isso, mas neste dia de hoje tem esse convite para ir, né? E vamos lá continuar a notícia. Então, ele anunciou o Premier Jason Kenney. Premier, como eu já disse, é como um governador, né? Não é o primeiro-ministro Justin Trudeau, que é o primeiro-ministro é como presidente. Então vamos lá, voltando à realidade. Então o premier daqui de Alberta, governador, disse nesta terça-feira passada, que foi ontem, em meio a acusações de que ele estava fazendo política com medidas de saúde pública, Kenney anunciou com entusiasmo o plano de reabertura. Não, pulei muita coisa, peraí, desculpa aí. As regras que exigem que os alunos usem máscaras nas escolas de Alberta terminarão na segunda-feira, só que o prefeito disse não ir em Edmonton. Vamos ver como é que essa quebra de braço termina, né? As crianças menores de 12 anos, ou seja, o nível médio, nível fundamental 1, que é do 0 a sexto ano, né? Sexto ano não, sétimo ano, né? Então de 0 a sétimo ano, não precisarão usar máscara a partir de segunda-feira em qualquer lugar, não é só na escola, é qualquer lugar. Então,
Kenny disse que seu plano cuidadoso e prudente, lembrem dessa palavra porque ele vai repetir, que foi aprovado pelo comitê do gabinete de Covid de Alberta, que não é médico, né? Estabelece um caminho para passar de uma resposta pandêmica generalizada para a volta ao normal das nossas vidas, né? Avisaram isso ao Covid, né? Que vai voltar ao normal a vida. Tem que avisar ele para ele não vir por aqui. As restrições fizeram o trabalho de vacinar mais pessoas, mas Kenny disse que esses aumentos pararam agora, assim, já parou o aumento de pessoas se vacinando. Realmente, faz muito tempo que muita gente não está se vacinando. O premier também falou sobre como as regras da pandemia inflamaram as disputas entre os habitantes de Alberta e interromperam e até destruíram os meios de subsistência. Nunca seremos capazes de fazer uma contabilidade completa da extensão da dor e das dificuldades que as restrições causaram, disse Kenny. Claro que aproveitando isso tudo, ele também fez com que demitiu muitas cuidadoras, ele demitiu muitas enfermeiras antes mesmo dessa pandemia, né? E ele também permitiu que fosse sim demitido antes de completar 3 meses de trabalho. Pode demitir sem justificar. E isso aconteceu, então não foi só a pandemia. O premier acrescentou que muitos países, que ele não cita que país, estados e províncias também estão removendo restrições à medida que os números de casos do Omicron diminuem. Ele não cita que país foi que diminuiu, porque enquanto não está diminuindo o Omicron, né? Sem contar que vocês nem ouviram falar no Delta, teve também Delta aqui. Não podemos permanecer em um estado de emergência elevado para sempre. Será? Temos que começar a curar e então Alberta seguirá em frente. Como é que vai começar a curar? Desse jeito é? Mas faremos isso com cuidado, faremos isso com prudência. Não falei que ele ia repetir essa fala? Faremos isso apenas se não ameaçar a capacidade do nosso sistema de saúde, disse Kenny. Já é uma ameaça, ele mesmo. Locais de entretenimento como Rogers Place, que é esse ponto que interessa, a conversa toda, esse Rogers Place que não está gostando da capacidade super reduzida, né? A reduzida de gasto de dinheiro do povo, né? Que o povo lá está pagando uma fortuna para entrar lá. O Rogers Place bate de frente com o Coliseu, que pagou uma merreca para abrir o Rogers Place, já teve um monte de problema nesse Rogers Place. Compraram de um jeito que o teto caiu só na primeira neve que teve, né? Tudo isso, assim, uma construção. Será que teve uma fiscalização nessa construção? Mas enfim, isto não é comigo que eu não sou daqui. Então, Rogers Place, Scotiabank Saddledome, que eu nunca ouvi falar nesse Scotiabank Saddledome, poderão começar a vender alimentos. Eles estão achando pouco vender ingresso, agora querem vender alimentos. E bebidas novamente, que podem vender bebidas alcoólicas lá. Desde que os clientes consumam esses itens sentados. As regras sobre horários de fechamento, horário de serviço de bebidas alcoólicas, capacidade de mesas em restaurantes e atividades interativas permanecem em vigor. Acho que não, porque o povo começou a farra meia-noite. E aqui não pode beber assim. Mas enfim. Pulei demais aqui agora para ler. Os limites de capacidade em alguns locais expiram à meia-noite, exceto para instalações com capacidade de 500 a 1.000 pessoas, que serão limitadas a 500.
Instalações maiores de capacidade de mais de 1.000 ainda serão limitadas a 50%. Uma ordem provincial de trabalho em casa expirará, ou seja, os funcionários da província já não precisam trabalhar em casa, têm que voltar para o trabalho. Em 1º de março, juntamente com o mandato provincial de máscara, ou seja, não vai precisar usar mais máscara. Só que o prefeito daqui e de outros lugares disseram: aqui não, aqui você continua usando. Na cidade de Alberta, todo mundo vai ter que continuar usando. Eu não sei como é que vai terminar, mas é isso que o prefeito disse. Sorry. É o prefeito da Rio. Então, juntamente com o mandato provincial de máscaras, os limites de capacidade para todos os locais, todos os limites para reuniões sociais e regras de corte da escola estarão removidos ao mesmo tempo. Isso é uma bagunça. A província ainda não determinou uma data para remover as regras do Covid-19 nas casas de repouso, casa de idosos, né? Que tem muito aqui, casa de idosos, e ainda não decidiu quando os requisitos obrigatórios de isolamento se tornarão apenas recomendações. Kenney anunciou o programa de isenção de restrições em 15 de setembro, no ano passado, né? No mesmo dia em que se desculpou por afrouxar as restrições anteriores cedo demais, né? Kenney anunciou com entusiasmo o plano de reabertura Best Summer Ever ano passado, em junho, mas em meados de setembro as restrições voltaram quando o premier declarou estado de emergência de saúde pública. O povo parece que não aprende com o passado, pois uma quarta onda impulsionada pelo Delta, que eu falei que teve Delta aqui, estava aumentando. O premier disse recentemente que um plano para remover as restrições provavelmente chegaria até o final de março. 5 dias depois, ele mudou a linha do tempo quando disse que esperava relaxar as medidas neste mês de fevereiro. Na quinta-feira passada, uma restrição do Partido Conservador, que é o partido que ele faz, Conservador Unido, disse que o premier começará a suspender as restrições dentro de dias, porque aqui o partido diz, ele faz. O partido dele diz, ele faz. Geralmente, né? Geralmente. Durante o mesmo anúncio de terça-feira, ontem, o ministro da Saúde de Alberta, Jason Copin, que mudaram, antes era Alexander, uma coisa assim, e agora mudou para Jason Copin. O Copinho, né? Não chegou a prometer que as restrições desapareceriam, né? Porque a tradução aqui haviam desaparecido para sempre. Não chegou a prometer isso, que vão desaparecer para sempre. Continuaremos a monitorar de perto o sistema de saúde e tomaremos medidas quando necessário para aliviar a pressão em futuras ondas ou picos. Ou seja, o Copin está dizendo pode ser, existe uma possibilidade sim, né? E seguindo a vontade, aqui se seguindo a vontade dos criminosos é outra coisa, viu? Aqui é seguindo a vontade dos criminosos, isso aí é a palavra é a oposição. A oposição disse, seguindo a vontade dos criminosos. A oposição que disse isso. A oposição NDP, Novos Democratas, Partido Novos Democratas, disse que Kenney estava se curvando a manifestantes que bloqueiam uma
passagem de fronteira Canadá-Estados Unidos no sul de Alberta, né? A visão de um governo eleito sendo dobrada à vontade de criminosos deve ser uma grande preocupação para todos, independentemente de suas crenças políticas, disse o líder do NDP, a líder, né? Raquel Notley, que ela era a premier anterior. Na segunda-feira, né? Ela disse isso. Especialistas acusam o premier de fazer política ao descartar prematuramente as restrições. Tudo o que você precisa fazer é olhar para a linha do tempo, disse Duarte Brett, da Mount Royal University, da Universidade Mount Real, né? Na semana passada. Não é sobre Covid, não é sobre saúde, é sobre política que ele está jogando, né? E ele disse que não é política, é política. Certamente dá a impressão de que quem está cedendo à extrema-direita, à margem rural de sua base política, disse Keith Brownsey, eu não sei lá se é assim o nome dessa pessoa, também da Mount Royal University na quinta-feira. Kenny enfrenta uma revisão de liderança em 9 de abril em Red Deer. Por isso que ele está fazendo isso. E vários dos seus MLAs, acho que devem ser os aliados a ele da UCP, estavam pedindo que ele encerrasse o... Assim, os médicos estão pedindo para que ele encerre imediatamente o governo dele. O governo dele. E já esses outros estão pedindo para ele renunciar. A maioria dos médicos estão pedindo para ele renunciar. Cadê aqui? Estou me perdendo. Cadê? Será que é aqui que está para aqui? Para lá. Ele negou que seu governo estivesse negociando ou alterando as restrições por causa das manifestações. Tá na cara que foi. E ele novamente listou várias jurisdições, várias razões que também estão relaxando as regras, né? Mas ninguém está vendo aqui ele dizendo, né? Eu acho que foi lá na hora mesmo. Nada disso tem nada a ver com alguns caminhões estacionados na fronteira, um monte de Quds. Tudo isso tem a ver com o fato de que a doença está mudando e, portanto, a abordagem que adotamos para gerenciar também está mudando. Kenny argumentou. O prefeito de Edmonton, Amarjit Sohi, que eu falei o Sohi, pediu a Kenny que mantenha as restrições em vigor, argumentando que era muito cedo para começar a removê-las. E é cedo. O diretor médico de saúde, não, é a diretora médica de saúde de Alberta disse na semana passada que, embora novos casos e hospitalizações pareçam estar caindo, ainda é muito cedo para mudar para uma resposta endêmica. Doutora Dina Henshaw relatou que 1.623 pessoas estão no hospital agora, né? Assim, na aldeia que ela falou, porque agora já deve ter aumentado. Com o Covid-19, terça-feira, incluindo 129 em terapia intensiva, ou seja, na UTI, e 13 pessoas morreram nas últimas 24 horas. Isso de segunda para terça-feira. Não é da 24 horas de terça para agora. Daí já deve ter aumentado. Essa mudança levará tempo, disse Renshaw. Na quinta-feira,
Na quinta-feira ela falou isso. Nosso sistema de cuidados intensivos, ou seja, UTI, ainda está sob pressão. Hoje precisamos continuar a protegê-los. Albertanos não vacinados permanecem várias vezes mais propensos a sofrer resultados graves do Covid-19. Isso é um ponto que eu sei que o vídeo está muito longo, mas eu tenho que dar uma parada para explicar isso. Mesmo que a vacina não impeça de você pegar, porque é não sei quantos por cento, quem foi vacinado, que adoeceu, saiu mais rápido do estado da doença de que as pessoas que não foram vacinadas. E isso é um fato. Isso é fato. Então vamos lá. Incluindo hospitalizações. Então, os albertanos que não foram vacinados permanecem várias vezes mais propensos a sofrer resultados graves do Covid-19, incluindo hospitalizações e morte, em comparação com aqueles com 2 ou mais doses. Histórias relacionadas a esse assunto. Aí esse item é muito importante para citar para vocês. Nessa fala, eles filtraram muita coisa, mas tem essa fala que eu assisti, eu vi quando ele falou, ele comparou os não, as pessoas não vacinadas, que não querem ser vacinadas, com as pessoas que pegaram AIDS. Ele disse assim: eles estão sofrendo preconceito como as pessoas que pegaram AIDS. Só que não é. Não é, a comparação está errada. Quem pegou AIDS, eles não pegaram porque quiseram pegar. As pessoas que não são vacinadas, elas querem não ser vacinadas. Tá entendendo? Então o cara reclamou esse. Eu acho que ele é da comunidade negra e eu não sei se ele tem a ver com a luta da questão da AIDS, mas enfim, ele falou. Então, repugnante e desprezível. O NDP, Partido Novo Democrata, o representante, disse isso e pede que ele peça desculpas. Não é primeiro-ministro, o Google ainda continua botando primeiro-ministro. E compara, porque Kennedy compara os não vacinados a pacientes com AIDS. Então é isto, né? É isto o assunto de hoje. Desculpa por ter demorado falando tanto, né? O assunto foi muito grande, ainda tem muita coisa que eu não mostrei. Tem a turma que apoiou ele, tem essa lista aqui das pessoas que foram vacinadas, né? Isso tudo aqui, pela idade. Aqui é os de 90 anos, claro, porque não tem tanta gente de 90 anos vivo. Temos aqui como é o nome? Número diário de Covid, vejam aqui que subiu, né? Foi aqui de janeiro, teve uma subida aqui, não foi descida. Ele fica dizendo que desceu. Aqui, esses números baixinhos aqui é o povo que está na UTI. Então você veja aqui, teve o número do povo na UTI, teve uma descida, né? Ou aí o Dr. Markland, que ele é responsável pelo Hospital Royal Alexandra, ele disse assim: quando jornalistas dizem que o número de pessoas no hospital com Covid diminuíram, eles precisam ir para o necrotério depois, para ver se o número aumentou. A mesma coisa no carnaval no Brasil. Vocês pensam que diminuiu os casos, vão para o necrotério. Vamos lá perguntar quantas pessoas morreram. Né? E aí que? Vamos lá. Eu acho que é tudo da fala. Eu não vou mostrar o vídeo do. Aí tem aqui o povo do rural aplaude, né, a remoção das restrições, porque eles querem que as pessoas vão trabalhar na parte rural.
né? Claro que é morar aquele povo grosseiro mesmo. É, os números de mortos cresceram para 39, assim como hospitalizados, né? Como tem aqui, dizendo. Os planos. E aí, pronto. Este é o resumo aqui. O site de pesquisa foi esse, tem outros também, outros sites que eu pesquisei, mas todos eles vão copiar a mesma fala, porque foi uma conferência, vamos dizer, foi uma fala aberta para quem quisesse fazer a reportagem. E é isto, né? E é isto para hoje. Desculpa essa demora, desculpa esse vídeo longo. Quem quis assistir, obrigada. Quem não quis, posso fazer nada. Ok? Então é isso. Obrigada por ter assistido. Beijos. E fiquemos com Deus. E cuidado e juízo.